Tu pode relatar para nós o que aconteceu naquela noite? Uma situação muito triste que deixou toda a nossa família em choque. Ele estava dormindo na sua residência, ele Ele mora mora sozinho? sozinho. Ele mora sozinho no interior, inclusive nós temos uma rede de apoio que sempre monitorava os próprios vizinhos, porque era da vontade dele estar lá na terrinha dele, sempre morou lá, então, quando a gente está numa certa idade, a gente só quer ficar no nosso cantinho. Então, a vontade dele era ficar lá, nós acompanhávamos e ele estava lá dormindo como um dia comum e simplesmente arrombaram aí a sua residência, 3 criminosos e acordaram ele, né, já, agredindo. Volta de que O horas, mais objetivo ou menos? era madrugada, madrugada. Uhum. O objetivo principal deles era levar o carro, né, eles conseguiram fazer isso, e eles queriam tirar dinheiro dele. Eles acreditavam que tinha dinheiro em casa. Inclusive nós temos aí, infelizmente, uma desconfiança de que, por ele fazer esse trabalho de benzimento das pessoas, muitas pessoas visitavam ele lá. Esse trabalho dele sempre foi voluntário. Mas as pessoas são muito gratas, então uma ou outra acabava oferecendo algum valor. E acredito que, como muitas pessoas foram fazer reportagens lá, e isso não é um problema, né? É bacana, é legal, mostrava o trabalho dele, ele é uma pessoa conhecida, fez com que os criminosos despertassem, né, o interesse, que olhou para a situação e pensou: ah, ele está lá, ele fica sozinho, ele provavelmente recebe alguma doação das pessoas que vão se benzer e se tornou um alvo, né? Então, infelizmente, um trabalho tão genuíno que ele faz acabou se tornando um atrativo para os criminosos. Essa é uma Como desconfiança que a nossa família tem. Perfeito. Como que esses criminosos agiram dentro da casa dele? Acordaram ele? Quais foram os encaminhamentos, procedimentos, enfim? Ele foi agredido, ele foi amarrado, ele foi queimado, como chegou a ser falado? Ele foi torturado, né, a palavra é essa, eles acordaram ele já agredindo, pelo que ele nos relatou, inclusive quando ele deu entrada no hospital, ele estava muito lúcido, ele viu tudo, em nenhum momento ele desmaiou, ele assistiu, né, ele viveu isso lúcido e pôde contar pra gente, antes de ser entubado. Já acordaram ele agredindo enfim, aí pegaram o carro, ele tinha feito umas compras no mercado que estava dentro do carro, não tinha retirado ainda, então os criminosos, enfim, saquearam tudo, levaram televisão, tudo que ele tinha ali dentro e estavam pedindo para ele: "Ah, onde está o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro?". Mas não tinha nenhum dinheiro. E nessa de não ter nenhum dinheiro, eles começaram a torturar, então queimaram. Aparentemente, a suspeita é que queimaram com maçarico as pernas. O rosto, no primeiro momento que a gente visitou, estava muito inchado, não conseguia nem abrir os olhos, assim, bem, uma cena bem forte. Muito machucado, quebrou a mandíbula do rosto, né? Então, imagina o quanto eles não bateram, não deram socos. As costelas, 8 costelas quebradas. Então, assim, a violência foi muito forte, foi muito forte. Para você conseguir quebrar a costela de uma pessoa na base da porrada, é porque tem que bater muito. E, assim, é triste falar isso, mas essa foi a situação. Então, eles ficaram ali torturando, a gente não tem muita noção de quanto tempo. E pelo que ele relatou, eles só foram embora, né, os bandidos só foram embora quando ele, deitado, com os olhos fechados, fingiu que estava morto, assim, ele ficou bem paradinho, né, fingindo que estava morto. Acredito que os próprios bandidos acreditaram que, tinham ceifado a vida dele e foram embora. Então, assim, Ele ficou muito amarrado triste. depois que o pessoal saiu da casa? Em que Ficou estado ele amarrado. ficou? Ficou Amarrado. amarrado no chão, com as mãos para trás, até quem encontrou ele foi um vizinho, que deu falta, né? Justamente porque todo dia ele acordava cedo e tudo mais. O vizinho percebeu que ele não saiu de casa e, por ficar sozinho, foi lá e encontrou ele no chão e já acionou os órgãos competentes, bombeiro, para fazer o primeiro atendimento. Mas é uma situação muito triste, assim. A boca também estava amarrada, enfim, tapada, salvo engano. E a intenção deles era dinheiro mesmo, né? Além do veículo que ele havia adquirido há pouco tempo, né? Pelas informações que a gente recebeu aqui, né? Exatamente, eles levaram o veículo, até retiraram a placa,
A Polícia Civil fez um brilhante trabalho, conseguiu encontrar 24 horas depois, na região de Videira, e o que eles queriam era um dinheiro, assim. Acho que a suspeita de que esses criminosos têm algum envolvimento com droga é grande, deviam, enfim, tá querendo algum recurso aí para pagar suas dívidas. São pessoas da própria comunidade de Tangará, da região? Quem são essas pessoas que cometeram essa atrocidade, digamos assim, contra o seu santo? Essa é a parte mais triste, porque a suspeita de 3 pessoas, né, tem um quarto que ainda está sob investigação, mas 3 pessoas, sendo 2 da região, né, então uma de Videira, outra de Tangará e outra de fora do país. Então, isso é que deixa a gente mais triste, sabe. Até a família de um desses criminosos são pessoas conhecidas pela nossa família, também, sendo sincera, também estão em choque com o acontecido. Acho que nenhum pai, nenhuma mãe sonha em ver um filho fazendo uma coisa dessas, né, essa é a grande realidade. Mas infelizmente fez, né, e agora, o tio tá lá nessa situação. É uma situação muito triste e A realmente não é suspeita algo que até, chocou a comunidade. com toda certeza, a suspeita até de que eles estavam monitorando, já foram até a residência do seu santo em ocasiões anteriores, ou foi uma visita, assim, pela primeira vez a ele? Eu não sei dizer se eles já tinham ido na residência dele, mas algo que eu particularmente, tenho como sensação é que o tio Sam era uma pessoa muito conhecida, né, sempre saía uma reportagem ou outra, todo mundo queria bem, então é de conhecimento geral que ele fazia esses atendimentos de benzimento, todo mundo sabe onde ele mora. Eu acredito que isso tenha sido um fator para chamar atenção, o que torna ainda mais triste, né, porque uma pessoa ficar conhecida por fazer benzimento e ser torturado desse jeito é algo que é impensável, ainda mais para o interior de Santa Catarina. Nós não estamos acostumados a ver uma situação dessa. O que todos nós queremos saber, e a comunidade aguarda com uma certa apreensão notícias, é com relação ao estado de saúde dele. A gente sabe que ele foi trazido aqui para o Hospital Universitário Santa Terezinha em Joaçaba, onde permanece internado. Teve nos últimos dias aí um quadro que piorou, parece que melhorou. Como que está a situação dele hoje, nesta terça-feira? Ele foi inicialmente atendido no hospital de Tangará, né, inclusive muito obrigada a todo o pessoal da equipe, e na sequência já foi transferido para Joaçaba. Inicialmente ele estava no quarto, como eu disse, lúcido, contou tudo pra gente, relatou tudo pra gente. Nós temos uma rede de apoio, então, um dia foi uma prima, no outro dia outro primo para passar a noite, porque esse casal tem apenas uma filha, né, e que, enfim, não mora com ele, e ele contou tudo pra gente, lúcido. O pessoal relatou até que ele estava oferecendo benzimento lá na recepção do hospital, abençoadinho mesmo. Só que aí, em determinado momento, a saturação dele começou a baixar, o pulmão tá bem machucado, o pulmão, ele quando ele é lesionado, ele forma sangue, né. Então, estava praticamente todo tomado de sangue, precisou ser drenado, Coágulos, é? e aí exatamente. E aí uma dificuldade de respirar, natural, né, a equipe médica entendeu que era melhor entubá-lo para que o pulmão pudesse se recuperar. Então, nesse momento, ele está na UTI, em Joaçaba. Ele entrou na UTI no sábado, às 7 horas da noite, né? Permanece lá. E nós temos atualizações do boletim médico toda manhã, às 11 horas da manhã. Então, a última atualização é que, graças a Deus, ele está reagindo bem à medicação. Eu estive lá domingo, a saturação dele estava 96. Até brinquei, falei, a saturação deve estar melhor do que a minha, né? Ele é muito forte para 88 anos, depois de ter sido torturado. A saturação estava em 86, a pressão 10/6, e a médica me relatou que ele estava respondendo bem à medicação, que ela estava conseguindo, inclusive, reduzir um pouquinho a dose da medicação e reduzir a infusão de oxigênio também, né? Então, aparentemente, o pulmão também está se recuperando ali a passos lentos. É um milagre, sinceramente, é um milagre, não tem explicação, né? Acho que todo o bem que ele já fez à comunidade deve estar retornando, porque depois de ter passado por isso, 8 costelas quebradas, mandíbula quebrada, 88 anos, pulmão, quase que no 80% comprometido, ele está numa situação dessa, respondendo bem.
Não tem nem explicação, assim, só agradecer a Deus e as orações de todo mundo.